Boa tarde, pessoal do L3 Club. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nessa tarde de sexta. Estamos começando mais uma masterclass hoje sobre os princípios do design para a sua vida. Não passe mais vergonha. Com o nosso querido Murilo Saez, isso? Saez. Isso. Designer, para quem não conhece, designer especialista em criação de landing pages, atua com os maiores lançadores da internet, como Marcos Paulo, Pablo Marçal, Vini Rodrigues, Jonathan Leão e Paulo Vieira. Show de bola! Então, vai lá, Murilo. A masterclass é sua, fique à vontade. Pessoal, deixa o microfone no mudo aí, que se o Murilo pedir alguma coisa, só levanta a mãozinha ali quem quiser falar, ou se ele direcionar, daí abre o microfone para estar falando. Beleza? Maravilha. Bora Você, começar. você permite o compartilhamento da tela para mim, por favor? Acho que eu já. Já tá? Ah, já tá. Ah, Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Deixa eu só abrir aqui a questão do chat. É que eu me perco um pouco aqui nesse Zoom ainda, mas é isso. Deixa eu aumentar aqui para ver o rostinho de vocês. Maravilha. Bom, pessoal, como a Paula falou, né? Primeiramente, prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Saez. Eu atuo aí como designer mais especializado aí na parte de landing pages, né? Criação de páginas para a internet, sites institucionais, né? E desde setembro do ano passado aí eu venho atuando forte na parte do marketing digital. Dei a sorte, não sei se pode dizer sorte, que é o encontro da preparação com a oportunidade, né? De encontrar e cair ali com os maiores players hoje do mercado, né, que fazem os maiores faturamentos de lançamento, e tenho o privilégio aí de participar hoje da equipe do Marcos Paulo nos lançamentos da PLX, do Pablo Marçal também, nos lançamentos do Pablo Marçal, e outros players como Vini Rodrigues, Jonathan Leão, Paulo Vieira também, é um contrato recente que eu acabei iniciando, né? E venho me especializando cada dia mais nessa área de design, principalmente lançamentos e landing pages, tá? Vou passar para vocês aqui, galera, porque assim, quando a gente fala de design, o pessoal já pensa naquela coisa mirabolante de colocar fundo e colocar iluminação e fazer tratamento de imagem e enfim, emperequetar tudo, deixar o negócio todo sensacional, com neon para cima e para baixo. Mas, na verdade, o design em si, né, quando a gente fala de design, a gente precisa voltar no começo e prestar atenção em alguns princípios, não um princípio do design, mas um princípio mental de como a nossa mente interpreta as questões de design. Né? Existem vários passos que a nossa mente ela já está acostumada a trabalhar nesse sentido visual e que o nosso design, ou quando a gente for fazer qualquer peça, seja um post, seja uma apresentação, seja um site, a gente precisa, de forma correta, dar passos para que a nossa mente consiga interpretar aquilo que está sendo visualizado. Né? E para isso existem 5 princípios básicos aqui do design que eu queria passar para vocês, que mesmo que você não entenda nada de design, de edição de foto, de corte de foto, mesmo que você não entenda nada disso, se você somente aplicar esses princípios, você já consegue ter um material muito mais agradável para o seu público. Você já consegue fazer materiais muito mais profissionais e muito mais apresentáveis seguindo esses princípios, tá? Então, a gente vai passar aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Que está com princípios do design na tela, tá certinho, né? Sim. Beleza. A gente vai passar, então, aqui por o princípio da hierarquia, princípio do contraste, princípio do respiro, princípio de organização e um princípio de alinhamento, tá? Então, hierarquia. O que é uma hierarquia? Hierarquia visual nada mais é do que a forma como você vai organizar a apresentação dos elementos ali
por ordem de importância, tá? Então, quando a gente vai fazer um post ou alguma coisa, a gente precisa dar pistas para o nosso cérebro do que a gente precisa ler primeiro, né? E o principal ponto que você consegue fazer com que o olho desperte a atenção primeiro é a questão de hierarquia de tamanho, né? Claro, tamanho é um, mas tem outras também que a gente vai passar. Mas você precisa dar destaque para onde você quer que o seu lead, o seu prospecto olhe primeiro, né? E para isso existe o princípio da hierarquia. Então, dentro do princípio da hierarquia, nós temos hierarquia de tamanho, hierarquia de peso, hierarquia de cores, hierarquia de espaço e hierarquia de profundidade, tá? Vamos falar aqui sobre agora hierarquia de tamanho. É a regra mais simples e direta possível. A pessoa vai ler primeiro aquilo que está maior nos olhos dela. Então, quando você faz um post, por exemplo, esse post que eu estou mostrando aqui para vocês, quando você bate o olho, você primeiro vai ler aqui o tamanho, depois você vai ler o meio e depois, por final, você vai ver ali o meu logo. Por quê? Nós temos uma hierarquia de tamanho que direciona o nosso olho na leitura do post, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo, aqui, por exemplo, uma capa de um livro. Se você pegar esse do lado esquerdo, tá tudo do mesmo tamanho. Você não sabe o que você lê primeiro, você tem uma confusão visual. Claro, com o padrão normal, a gente vai ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, tudo certinho, mas você não tem nenhum guia mostrando para a pessoa onde que ela precisa ler primeiro, o que que é mais importante e o que que é menos importante na leitura. E aqui do lado direito, nós já vemos aqui, ó, você vai ler primeiro Guia Prático do Segurado, depois você vai ler Sua Saúde está em Nossos Planos, e por fim você vai ler ali para consultar mais informações, porque você colocou uma hierarquia de tamanho, você definiu por formas de tamanho aonde o lead tem que ler primeiro, aonde a pessoa vai bater o olho e ela vai chamar a atenção dela primeiro ali, tá? Então, esse é o primeiro princípio, que é o princípio do tamanho. Depois nós temos aqui o princípio do peso, tá? Isso também é bem importante. Quando você tem, por exemplo, um texto corrido e você quer dar destaque a uma palavra, dar destaque a alguma informação, você pode diferenciar essa informação através do peso, tá? Muita gente faz e muitos copies utilizam disso, por exemplo, eu quero destacar uma palavra no meio do texto, o cara coloca tudo em caixa alta. Isso acaba atrasando um pouco a nossa leitura, né? Mais para frente eu vou falar sobre forma de leitura, mas todos os textos em caixa alta, ele leva-se mais tempo para a gente conseguir ler por conta de reconhecimento de padrão, tá? Então, a forma correta de você destacar uma palavra no meio de algumas palavras de mesmo tamanho é você alterar o peso dela. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu só habilitar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui alterar entre os pesos é a segunda forma. Então, eu quero destacar essa segunda forma que eu quero dar uma. Eu quero que quando a pessoa bata o olho, ela consiga ver primeiro aquilo. Então, eu venho aqui, coloco um bold. Perceba aqui como visualmente você bate o olho, você já destaca a segunda forma à primeira vista. Por quê? Você está dando uma hierarquia de peso para aquele texto, né? Então, isso é representado dessa forma, tá? Depois nós temos os princípios de cores, a hierarquia de cor. Então, além de você negritar ou tirar um pouco a espessura das fontes, você também consegue fazer o destaque através de cores, né? Então, se eu pegar aqui uma palavra e pintar essa palavra, você automaticamente está dando também uma hierarquia de cor, tá? Lógico, também você não vai fazer carnaval, pinta o as, pinta o é, não, você vai destacar aquilo que é importante na leitura da pessoa que está recebendo ali o seu material, aquilo que faz sentido, tá? Depois nós temos a questão do espaço, né? Muita gente tem medo de deixar espaço entre os elementos, né? Eu vejo várias sites, apresentações, posts no Instagram. Geralmente, o que a galera faz? Tem aqui, o normal é a pessoa fazer isso, ó. Pega aqui os elementos, coloca meio que próximos aqui e centraliza.
né? Isso aqui é mais ou menos o padrão que o pessoal fala. O pessoal tem medo de dar espaçamento entre os elementos, mas não. O espaço ele vai priorizar a ordem de leitura. Você vai dar clareza mental para a pessoa que está recebendo a sua apresentação, para que ela consiga ler de forma não cansativa, né, e de uma forma intuitiva o seu material. Então, pode abusar dos espaços. Claro, não vai fazer um absurdo de espaço, mas o respiro ele é sempre bom, tá? Ele é uma forma que dá um charme na apresentação, ele dá um charme na sua peça, tá? Quando eu falo de espaçamento, eu não falo só de espaçamento entre os elementos. Por exemplo, quando eu tenho aqui um bloco de texto, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, eu vou tirar, vou colocar aqui espaçamento. 20 é muito, é pouco. Aqui, beleza. Quando eu entrego uma arte dessa forma, você consegue ler? Consegue. Não, não, assim, força o olho, dá uma dificultada, mas você consegue ler. Mas é muito mais agradável aos olhos quando você vem aqui e coloca uma forma de respiro. Veja agora, você bate o olho, você se sente confortável em ler. Você não sente uma preguiça de ler aquela informação. Então, o respiro, o espaçamento entre os elementos e entre as frases também é algo importante. Aqui eu poderia dar até um pouquinho mais de espaçamento para deixar mais confortável ainda. Tá? Então, não tenha medo de deixar espaço entre os elementos, os espaços vazios que a gente chama, os espaços em branco, né? Pode manter espaços em branco na arte que vai ficar tranquilo. Um exemplo muito claro disso é o site da Apple. Olha quanto espaço em branco nós temos aqui e olha o destaque e o charme que a página nos passa. Né? Então, é algo tranquilo, você se sente leve de ler aquela informação, não é algo que vai carregar nossa mente e vai dar preguiça de ler ou preguiça de seguir. Tá? Então, espaçamento, respiro, ar em branco, enfim, espaço vazio, como qualquer um vocês quiserem chamar, é importante para manter também a hierarquia visual do nosso projeto. Tá? Profundidade também é bem legal quando você consegue colocar um objeto em evidência. Isso já é um pouquinho mais avançado, mas a questão de você dar profundidade é você trazer o elemento para frente do olho. Por exemplo, como que você faz isso? Colocando uma sombra ou colocando um objeto chapado atrás e o objeto na frente um pouco desalinhado, assim, para trazer um pouco de profundidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse tênis aqui, ó. Se eu tivesse só o tênis na imagem, beleza, estaria bacana. Mas quando eu jogo um quadrado aqui atrás, um outro quadrado aqui, eu consigo trazer uma profundidade e parece que o tênis ele está saltando da tela, tá? Mas não tem nenhum efeito, nenhuma sombra, nem nada. É simplesmente um chapado que tem atrás ali que já dá um ar de profundidade para a imagem. Isso também é um princípio de hierarquia. Você consegue trabalhar isso dessa forma. E também colocar objetos como que eu posso falar? Eu falo com blur, mas talvez vocês não entendam ainda o que é blur, mas é colocar um embaçamento num elemento que está por trás. Se você pegar aqui, está tudo no mesmo plano, mas se você olhar, você fala, pô, essa estrela aqui, ela está mais longe do que essa. Por quê? Ela está um pouquinho menor, ela tá embaçada. Essa aqui você já acha que está um pouco mais perto do que essa. Por quê? Ela está bem maior, um pouco esfumaçada ainda, mas bem maior que essa daqui, então você consegue trabalhar esses efeitos de profundidade. Isso aqui já é um pouco mais avançado, mas é bacana também passar para vocês terem essa noção de hierarquia, tá? Depois da hierarquia, a gente entra para uma questão de contraste. E contraste, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo já tem mais ou menos essa noção, tá? Mas é muito bacana a gente falar. O contraste nada mais é que a relação entre a cor de fundo e a cor do objeto que eu estou apresentando, tá? Por exemplo, se eu pegasse esse texto aqui, colocasse... Esse aqui é muito escuro. Deixa eu colocar numa outra cor aqui. Por exemplo, assim, olha o contraste que tem do fundo com o texto, dificulta a leitura.
né? Então, o contraste a gente precisa usar o máximo possível que a gente conseguir dentro da paleta de cores a questão do contraste. Então, tem um fundo preto, o que vai contrastar com esse preto? O branco, o amarelo, o roxo já não fica muito legal. Porque o roxo, ele dá um destaque, mas ele não fica tão bacana ali no fundo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com as cores que a gente usa também nas nossas postagens para que não cause esse, como que eu posso dizer, esse incômodo visual, tá? E para isso tem um site muito bacana que eu vou passar para vocês, é o Contrast Checker. Vou passar aqui no chat para vocês, que ele faz uma checagem do seu plano de fundo com o seu texto. Então, você abrindo ele, você coloca aqui qual que é a cor do seu texto. Então, você pode selecionar aqui, por exemplo, eu tenho um texto vermelho e eu tenho um fundo azul assim, ele vai te falar aqui embaixo, ó, qual que é, se o contraste está ok ou não. Se não tiver ok, ele vai ficar vermelhinho assim do jeito que está. Agora, se eu pegar, jogar um branco aqui, ele já vai dar um pouco de contraste, mas não, o ideal é que todos estejam com verde, tá? Então, por exemplo, eu trouxe para um preto, ó, todos ficaram verde. Ele vai testando o nível de contraste, tá? Então, quero colocar uma letra azul. No branco, toda a cor praticamente vai dar contraste. Mas aí é que você pode ir medindo o contraste para ver se vai ficar legal visualmente e agradável aos olhos, tá? Então, você vai testando aqui para chegar num ponto bacana de contraste das suas cores, tá? Então, é uma ferramenta bem legal. E também a questão de paleta de cores, né? Quando a gente fala de contraste, a gente pode usar também como referência a paleta de cores. Eu vou passar também esse site aqui e a gente entra numa questão de como que eu posso ver? Quadrante de cores, acho que é a forma mais simples de falar para vocês, mas é um holograma que nós temos aqui referente às cores, que é o círculo cromático, né? Todas as cores representadas dentro de um círculo, e você consegue, dentro de alguns padrões, traçar uma paleta de cores. A que eu mais gosto é a. Cadê? Mono, nanana, quadrado, composição, que é a. Não vai. Aqui, essa daqui, ó, complementar, que é você trabalhar uma cor de um lado do quadrante com outra cor do outro quadrante. Então, por exemplo, quando eu trago aqui para o vermelho, então trabalhar o vermelho com verde, vermelho com amarelo, que são bem contrastantes ali, então eu gosto de trabalhar com essa questão de cores complementares, tá? Então, isso é bem bacana. Então, o contraste é importante, a gente se atentar ali se a nossa peça, se o nosso texto ele está dando um conforto visual através do contraste também, tá? Respiro, a gente já falou que é você deixar o espaço em branco ali em volta dos elementos, tá? E aí uma questão de organização, a gente já entra numa parte de organização das informações. Por quê? Geralmente, o padrão da galera é chegar aqui, centralizar tudo e deixar bacana. Funciona? Funciona, mas não é o mais adequado. Então, a gente precisa se atentar na organização dos elementos dentro da nossa arte, da nossa imagem que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu mostro essa foto para vocês. É agradável aos olhos? Pode responder se é agradável ou não. É uma foto bonita, concordo, é uma foto bonita, mas ela traz um desconforto visual, porque as coisas elas estão jogadas e de qualquer forma ali colocadas, tá? Agora, quando eu trago uma outra imagem, pode ser que aquela xícara lá de cima seja mais bonita, pode ser que a mesa lá em cima seja mais bonita, mas aqui, trazendo um ar de organização na imagem, você traz um conforto visual. Sabe aquela questão de quando você chega para a pessoa e fala: ah, entra aqui, mas não repara a bagunça? E a pessoa ela vai reparar a bagunça, tá? Porque a bagunça ela traz um desconforto visual e logo a pessoa quer sair. Pode parar para analisar. Quando você vai numa casa que está suja ou que tem muita coisa fora do lugar, uma bagunça, você se sente incomodado, você não vê a hora de sair daquele lugar. Com as nossas imagens também. Quando a pessoa olha a sua imagem, ela está toda bagunçada, texto lá, aqui, imagem, um por cima do outro, aquela bagunça, 3, 4, 5 cores
no mesmo elemento, você gera um desconforto e a pessoa quer logo passar por aquilo, né? Então, as nossas artes também trazem esse efeito em nós, tá? E aí, na parte de organização, nós temos três principais fatores de organização, que é o eixo, né? Você sempre trabalhar com os elementos alinhados, tanto na horizontal como na vertical. Então, por exemplo, você vai ter três quadros de texto. Então, você mantém eles todos alinhados numa linha imaginária, que eles fiquem alinhados tudo certinho para não ter esse descompasso. Por exemplo, se você pega aqui, ó, esse quadro, você joga. Deixa eu selecionar tudo aqui. Aí. Quando você tem isso, por exemplo, a pessoa bate o olho, ela já sente um desconforto. Por quê? O eixo da imagem ela não está alinhado, ele tá alguma coisa está fora de esquadro. Sabe aquele esquema que você na mesa você tem 5 lápis, um está um pouquinho mais torto, qual que é o nosso instinto? Olhar aquele lápis e colocar na mesma direção dos outros. Por quê? A nossa mente ela pensa, ela é feita para pensar de forma do, direta. Então, tipo, ela é feita para trabalhar entre padrões, né? Então, a gente precisa entender isso e traduzir isso para dentro das nossas artes também, tá? Deixa eu ajustar aqui de novo, porque eu tenho toque de alinhamento. Tá? Simetria também, o que é a simetria? Aquilo que você tem de um lado, teoricamente você tem do outro, tá? Você tentar manter essa paridade entre as informações dentro da sua arte. Então, aqui tá no topo, então esse aqui você também alinha no topo, né? Eu vejo muita gente fazer, principalmente nos sites, isso quando você tem cards no meio principalmente cards de depoimento no meio do site, e aí tem um card que é grandão, um card que é pequenininho, outro card que é grande. A pessoa tem a tendência de centralizar, e aí fica um grande e um pequeno, um grande e um pequeno. E, na verdade, o ideal para os olhos seria alinhar todos eles ao topo, né? Para você criar essa simetria e esse eixo de alinhamento, tá? Então, é um princípio bacana de se estudar e colocar em prática, tá? E a questão de ritmo também, lógico, quando você vai trabalhando materiais mais longos, por exemplo, uma landing page, um texto e tudo mais, se você mantém sempre o mesmo padrão, você acaba tendo um cansaço visual. E aí, por isso, a gente precisa trabalhar e pensar no ritmo também da informação, né? Você vem seguindo sempre o mesmo padrão, pá, 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 pá. É interessante, em alguns momentos, você inserir um ponto de quebra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um padrão igual se repetindo, e aí você tem um diferente fazendo um ponto de quebra. Você quebra o ritmo daquela informação e isso traz um conforto visual e um descanso para a nossa mente naquilo que a gente está visualizando. Tá? Então, isso também é bem importante. Tá? E, por fim, a gente entra na parte de alinhamento, né? E aí existe um estudo do Bill Hill, que ele publicou vários e vários artigos descrevendo como que as pessoas interpretam os textos, né? Porque todo ser humano, quando ele bate o olho em alguma coisa, mentalmente ele já tem uma interpretação referente àquilo, né? E ele trouxe alguns estudos bem interessantes. Quando nós lemos uma palavra, como por exemplo, produção, a nossa mente, antes de ela interpretar a palavra, ela interpreta todo o caminho que o nosso olho vai percorrer para ler essa palavra. Ele desenha essa silhueta aqui, ele faz essa assimilação para saber se a palavra é fácil ou difícil de ler. Por isso que eu falei que quando a gente tem uma palavra em caixa alta, se torna mais lenta a leitura, porque ela não tem um padrão para reconhecer o que a gente está lendo. É um negócio reto. Então, ela não sabe o que a mente não consegue interpretar aquilo que ela está lendo. Então, quando a gente tem caixa alta e caixa baixa, a nossa mente ela já faz esse desenho visual da palavra e a gente consegue assimilar muito mais rápido. Tá? Então, isso que é bacana nos estudos. O nosso cérebro processa e entende a forma da palavra, né? O nosso cérebro ele não sabe o que é a palavra, mas ele entende a forma dela.
né? Então, quando a nossa mente vê aquela palavra, ele vai desenhar essa forma e aí isso vai se transmitir ou se transformar na palavra em si, tá? Outra coisa importante de a gente saber e entender é que a nossa mente, ela sempre vai procurar por blocos de leituras, tá? E sempre variando ali de 2 a 4 palavras por vez o nosso cérebro entende, tá? Então, primeiro, ele divide todo o bloco em grupos. Então, aqui, ó, grupo 1, nossos olhos. 2, criam grupos de 2 a 4 palavras por vez. Então, a nossa mente, ela sempre vai dividir os blocos que a gente está lendo por grupinhos, para que ela consiga interpretar e trazer para dentro ali essa informação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O texto quebrado em pedaços menores facilita a leitura porque garante que o cérebro separe os grupos corretamente, tá? Então, quando você tem uma linha muito extensa para ler, o cérebro já fica com preguiça de ler, né? Pode prestar atenção, quando você entra numa página ou você pega alguma coisa para ler, se você tem blocos muito longos, você fica com preguiça, fala, cara, isso é muito difícil de ler, porque é uma linha muito comprida e a mente ela não consegue separar isso por blocos. Quando você reduz o tamanho, você pode aumentar o número de linhas, mas quando você reduz o tamanho do bloco, a nossa mente consegue interpretar isso de muito mais fácil, né? E aí, como eu já falei, além de usar elementos de destaques, como sublinhado, cores, negrito, tudo isso vai auxiliar o espaçamento entre as linhas e tudo mais, tá? Aqui o que eu falei, ó, aqui é o mesmo texto, ó. Evite linhas compridas. Assim, tal. Só que quando você bate o olho nesse cara aqui, você sente preguiça de ler. Você fala, nossa, quanto texto, não vou ler. Mas se você bate o olho nesse cara aqui, você já lê de uma forma muito mais fácil, porque a nossa mente ela trabalha e distribui em grupos ali as informações, tá? E também a parte de centralização. E aí, por fim, eu só vou falar para vocês uma questão de etiqueta, né? Muita gente gosta da questão de alinhamento, e eu vejo muita gente fazendo uns alinhamentos que, assim, visualmente atrapalha, tá? Na gastronomia, né, quando você fala de restaurante e tudo mais, tem as regras de etiqueta, sabe? Que você não pode colocar o cotovelo em cima da mesa, você não pode colocar os punhos em cima da mesa, você tem que ficar com as mãos abaixo da mesa, né? Dentro dos princípios de alinhamento, eu faço uma analogia com essas regras de etiquetas. Então, a questão do alinhamento à esquerda é a regra número 1, é o que você não vai errar nunca. Quando você alinha todos os seus elementos à esquerda, você está trazendo para a mente da pessoa, cara, ali está funcionando. Porque é a principal forma que a mente consegue interpretar uma informação, que é da esquerda para a direita, né? Então, quando você tem um texto, geralmente a galera faz assim, justifica o texto, sabe? Pega o texto e coloca para ficar certinho num quadradinho. Isso a nossa mente ela não interpreta de boa forma. É melhor você alinhar à esquerda do que você justificar um texto, deixar eles manter o espaçamento ali das palavras, né? Então, sempre o alinhamento à esquerda vai trazer um melhor resultado, tá? O alinhamento centralizado é aquela questão do punho sobre a mesa. Você pode usar, mas não com muito excesso, tá? Na regra de etiqueta, você não deve ficar muito com os punhos sobre a mesa. Você precisa equilibrar e somente colocar o punho sobre a mesa em determinadas situações. A parte do alinhamento centralizado também, né? A gente precisa entender que a mente, quando ela vai ler alguma informação, ela precisa de um padrão, início e fim, início e fim, início e fim. E, geralmente, o alinhamento centralizado, o que, que acontece? Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou dar uma diminuída aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Você percebe que você começa aqui, termina aqui. Depois você começa mais para dentro. Deixa eu pegar uma canetinha, ó. Você começa a leitura aqui. Não é essa caneta. Cadê? Aí, essa. Ó, você começa a leitura aqui, aí você cai para dentro, aí você vem aqui, tem mais para dentro, depois você vai para fora, depois você vem para dentro, depois você vem mais para dentro. Então você não tem uma congruência visual da onde você precisa reiniciar a leitura,
né? Então, quando for fazer um alinhamento centralizado, o ideal é que nós consigamos deixar as palavras num efeito de funil, tá? Como assim efeito de funil? Que as palavras elas se fechem assim, nunca tipo para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. É manter a coerência visual como se fosse um funil, tá? Para não ter essa quebra visual, tá? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui que eu não lembro como que estava o alinhamento. Aqui, ó, por exemplo, assim, tá? Porque aqui você começa, termina, você começa mais para dentro, termina, começa mais para dentro, termina. Você sabe a mente já sabe aonde ela vai direcionar. Então, por isso que tem que tomar cuidado com o alinhamento centralizado para a gente trazer essa ideia. E o alinhamento à direita é o cotovelo sobre a mesa nos princípios de etiqueta. Você nunca deve utilizar os cotovelos sobre a mesa num princípio de etiqueta. E é muito lógico, dá para usar? Dá. Tem peças que fica bacana o alinhamento à direita? Sim, né? Não é regra que você nunca vai usar um alinhamento à direita. Às vezes você tem um post ali, um título, e aí precisa alinhar à direita porque tem uma imagem à esquerda. Beleza, até passa, fica legal. Mas quando você tem blocos de texto, o alinhamento à direita já não funciona, tá? Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Você precisa, a sua referência de leitura padrão é da esquerda para a direita. E quando você tem muita quebra na esquerda, a nossa mente ela fica preguiçosa de ler aquela informação. Tá? Então, dá para usar alinhamento à direita? Dá, fica bonito. Em alguns pontos fica muito legal. Mas, se você não usar, com certeza você vai estar acertando. Tá? Então, quando a gente não tem total domínio e conhecimento ali sobre se eu uso, se eu não uso, a linha esquerda que você vai estar sempre na melhor prática, vamos dizer assim, você vai trazer mais elegância aí para o seu material. Tá? Então, pessoal, eu acho que basicamente os princípios básicos são esses, né? Se eu puder mostrar alguma coisa aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho alguns posts aqui trazendo esses conceitos. Aqui, ó, por exemplo, esse post que eu fiz aqui, ó. Você tem um alinhamento, você tem aqui a congruência da informação, aqui, ó, respiro entre as informações, respiro sobre as linhas. Você tem um eixo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma linha traçada aqui, ó, entre os elementos de um card para o outro, trazendo a congruência da informação também, que é a questão do eixo, o alinhamento na lateral também, você mantém o alinhamento, tá? Então, são coisas assim, que é no dia a dia que você vai testando e fazendo. Aqui, de forma proposital, eu não mantive o alinhamento, mas aí cada peça é uma peça, mas alguns outros princípios você sempre acaba seguindo, né? Então, eu acho que basicamente é isso aqui aplicado em alguns posts, algumas artes aí que a gente desenvolveu. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Ó, na parte de landing page também, ó, espaçamento em cima, sempre manter o alinhamento na esquerda, ó, alinhamento centralizado, ó, tá, ele está mantendo a coerência que eu falei de funil, aqui também, ó, coerência de funil, sempre os mesmos espaçamentos entre os elementos, então o mesmo espaçamento que eu tenho aqui é o espaçamento que eu tenho aqui, que é o mesmo espaçamento que eu tenho aqui, que é o mesmo espaçamento que eu tenho aqui, tá? Então, esse espaçamento é o mesmo que eu tenho aqui, então tudo isso que eu falei de princípios do design, você consegue ver isso aplicado nas páginas. Ó, eu tenho uma linha, essa grid vermelha aqui não existe, tá, gente? Isso aqui eu uso para minha visão. A página é assim, ó. Mas você percebe que eu tenho um alinhamento aqui na direita, tá? Claro, tirando só essa foto que propositalmente ela passou para a direita, mas eu tenho um alinhamento das informações aqui do lado esquerdo. Ó. Então tá alinhado, alinhado. Aqui eu tenho uma foto que está alinhada, né? Então, quando não estou alinhado, eu estou centralizado para trazer também a forma de visualização dentro das páginas e tudo mais. Tá? Então, tudo isso a gente consegue ir
colocando em prática, e qualquer material que você pegar seu mesmo, pode pegar qualquer post seu, se você colocar em prática somente os princípios de alinhamento, respiro e hierarquia, você já tem uma peça totalmente diferente, um elemento muito mais agradável aos olhos, tá? Então, eu acho que é isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser bater algum papo aí, a gente está à disposição. Muito show, muito show. Ah, ali na questão que tu falou ali do alinhamento, sempre à esquerda, que nem, tipo, vai fazer um carrossel. Eu já fiz isso para uma cliente ali de social media. Fiz o carrossel e daí, tipo, cada página eu botava o texto alinhado para direita, para esquerda, para direita, sabe? Fazendo esse jogo. Ah, tem problema? Não, na verdade não vai ter problema, né? É que em exagero por exemplo, quando você tem muito bloco de texto para ler, quando você tem um alinhamento à direita, fica ruim de ler, né? O leitor, a pessoa que está vendo, por exemplo, deixa eu ver algum texto meu um pouco maior aqui. Aqui, ó, por exemplo, se esse texto aqui eu faço o alinhamento à direita, fica bonito? Visualmente até pode ficar, mas para o meu leitor, essa leitura vai ser complicada. Pode ser que a pessoa passe mais rápido por esse slide por ele estar alinhado à direita, né? Então, é uma questão de teste, mas com certeza alinhado à esquerda não vai ter BO. Entendeu? Não é que não pode usar o alinhamento à direita. Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse alinhar à direita para deixar um diferencial, ficaria bacana. Passaria, porque é pouco texto, é pouca informação, não vai dar um cansaço visual, entendeu? Mas sempre que der para ser à esquerda, é melhor. Mas não é um problema, entendeu? Show, show. Pessoal, quem tem perguntas aí pode abrir o microfone e falar aí. Oi, boa tarde. Todos os teus projetos são 100% pelo Canva? Não uso Canva. Ah, você não usa Canva? Não, não tenho problema com o Canva, mas eu não sou. O que eu puder fazer para a pessoa sair do Canva, eu faço. Ah, então esse é um trabalho pelo Photoshop, né? Também não. Que programa você usa? Eu trabalho com Figma. Ah, entendi. E, Assim, ele traz muito liberdade, você tem muito mais liberdade na execução das tarefas. Diferente do Photoshop, ele não grava os arquivos locais no computador, então isso fica muito mais leve de se trabalhar, né? E você consegue concentrar diferentes tamanhos de imagem numa mesma paleta, né? Numa mesma prancheta. Então, por exemplo, aqui eu tenho carrossel, aqui eu tenho story, aqui eu tenho que aqui eu só tenho carrossel e story, mas eu tenho vários tipos de pranchetas dentro de um mesmo documento. Então, para eu organizar o meu trabalho fica muito mais fácil. Se é pago, não é pago, é gratuito, tá? Tem uma parte paga, obviamente, mas não precisa, né? Tudo que você quiser fazer dentro dele, você faz e de verdade, tipo, com os plugins do Figma, você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, esse carrossel aqui, ó. Deixa eu mostrar o projeto inteiro. Cadê? Esse cara aqui. Isso aqui tudo eu fiz direto no Figma. Tanto com a imagem, a iluminação, o recorte da imagem, os alinhamentos, claro, o botão eu fiz aqui também, esses degradês aqui, é tudo dentro do Figma. Então, o Figma me dá muito mais liberdade para eu conseguir fazer diferentes tamanhos de projeto numa mesma prancheta. Então, por exemplo, no Canva, se eu quero aproveitar uma informação de um projeto para o outro, é um trabalho para você copiar daqui, trazer para lá, depois fazer todo o ajuste e tal. Aqui não. Eu venho aqui, ó, crio um frame aqui do lado. Ah, eu quero usar essa foto aqui. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, já colo aqui, já faço aqui assim, ó, diminuo o tamanho, pronto, já estou usando a foto em outro
num outro formato, tá? Então é muito mais tranquilo de trabalhar. E aí, o que eu estava falando, eu fiz a página aqui, depois eu fiz todos os criativos aqui também, né? Então, esse criativo, aqui eu usei alinhamento à direita, porque não era muita informação e não tinha tanta quebra aqui do lado esquerdo, e, consequentemente, eu tinha a foto do especialista fazendo esse contraste do texto, e aí eu consegui trazer um alinhamento à direita, tá? Mas, no resto, ó, tudo alinhamento à esquerda, centralizado, beleza? Aqui eu dei não deu para trazer aquele funil certinho, mas ficou mais ou menos. Aqui eu consegui o funil certinho, mas tudo isso, tudo dentro do Figma. Isso aqui é um tipo de post que aparece muito. Todos os elementos dele eu fiz dentro do Figma, desde esse menu até esse ícone aqui, ó. Se eu pegar ele aqui, ó, isso aqui é um círculo, isso aqui é um outro elemento dentro do Figma, e eu posso ir trabalhando e brincando. Então, eu sou suspeito de falar de Figma, que eu fiquei apaixonado por ele. Não que eu não use Photoshop, eu uso também para fazer várias e várias coisas, né? Mas o Figma ele me traz muito mais liberdade no uso das informações e tudo mais. E você usa a mesma dimensão de largura, com 1350 de largura? Não, de altura, no caso. Isso, 1080 por 1350. Isso tem uma questão psicológica por trás disso, né? Quando você trabalha com posts 1080 por 1080 no Instagram, você tem menos tempo de rolagem menos tempo de tela do seu post para o usuário, né? Então isso traz menos retenção. Quando você tem um post 1080 por 1350, o seu post ele fica por mais tempo na tela do usuário, né? Então isso é um fator bacana. Bacana. Então é recomendado sempre colocar 1350, que está bem legal, né? De altura, sim. Mas, detalhe, tá? Aí você entrou num ponto um pouco mais técnico, mas é interessante. Deixa eu... pode ser esse aqui mesmo. Ó, deixa eu tirar os elementos de um... Deixa eu fazer um branco, vai ficar melhor para vocês verem como que funciona o meu processo. Ó, vou criar aqui um de 1080 por 1350. Tá? Esse aqui é o tamanho base do Instagram, tá? O que eu faço? Eu uso, porque, por exemplo, se eu pegar aqui esse texto aqui e jogar um texto aqui em cima, ó, por exemplo, vou fazer aqui só bem... Se eu jogar um texto aqui, vai cortar. No feed, ele vai cortar. E também pode ser que ele corte, se o Insta dá algum bug ali, ele pode cortar essa informação. Então, sempre é importante que você for fazer alguma arte, você usar uma espécie de grid, né? Que são as margens de respiro que você tem dentro do projeto. Eu tenho um grid que eu utilizo, tá? Isso aqui é bem tranquilo, que ele coloca assim, ó. Deixa eu explicar para vocês aqui esse grid. Eu tenho o post de 1350, beleza? E o que eu faço? Dentro do post de 1350, eu traço um quadrado de 1080 por 1080. 1080 por 1080, que é essa área aqui. Então, essa área aqui, deixa eu pintar ela de preto. Essa área preta, deixa eu só fazer uma parada aqui. Isso, pronto. Daí vocês não ficam vendo o grid lá para fora, não atrapalha. Essa área que eu pintei de preto é a área de 1080 por 1080, que o feed do Instagram ele vai mostrar. Só que o que eu faço? Eu ainda coloco uma margem de uns 80 pixels aqui, ó, da margem para dentro e de cima também, para que a minha informação não fique colada nas extremidades do post, né? Porque é muito feio você pegar um post que está colado o texto aqui na borda do seu celular, né? É muito bacana você dar um respiro. Então, eu sempre coloco um respiro de uns 80, 90 pixels do lado direito do 1080 por 1080 e em cima também. Com isso, eu trabalho somente com a informação mais importante
como texto, a foto principal, eu trabalho dentro desse quadrado. Deixa eu até fazer esse quadrado aqui. Vou diminuir ele aqui. Aqui. Vou pintar ele de verde. Então, a minha arte ela vai ficar dentro desse verde. A minha informação principal ela fica dentro do verde. Por quê? Eu não corro risco do Instagram cortar aqui, nem embaixo, nem em cima. Tá? Então, é só uma questão de margens e respiros que eu trabalho dentro dos posts para não ter esses cortes, né? Então, é bacana. Depois, se vocês quiserem, se vocês forem... É porque esse grid só está dentro do Figma, mas dá para desenvolver ele em qualquer software. Depois eu posso... Aproveitando a oportunidade que você está falando de forma técnica, para trabalhar o carrossel infinito, também tem como colocar margem de respiro no final, né, entre uma página e outra, e eu vi players que faz a linha de divisória e coloca tipo um quadrado de 100 pixels lá de altura para poder ter essa margem de respiro. Para que exatamente serve essa margem? Porque já que ele vai cortar, para que não fique... Você entendeu o que eu falei, né? Entendi. Ó, aqui, ó, eu tenho um carrossel infinito, tá? Deixa eu desativar esses slices aqui, que eu uso eles para cortar. Beleza. Ó, aqui eu tenho um carrossel infinito, beleza? Mas para que eu uso as margens de respiro? Para não cortar no feed, tá? Então, eu uso o grid aqui também da mesma forma. Todas as minhas informações, elas vão estar dentro do 1080 por 1080, que é o que o feed, independente do que aconteça no Instagram, esse 1080 por 1080 vai aparecer e não vai cortar, tá? E qualquer outra informação complementar que, por exemplo, vai usar, fazer a passagem e tudo mais, aí eu jogo aleatoriamente, independente de respiro, né? Mas a informação principal que eu quero no carrossel, eu sempre vou trabalhar dentro do 1080 por 1080, tá? Porque se eu pegar, porque aqui, ó, aqui é a intersecção de um carrossel para o outro, de um slice para o outro, né? Então, aqui é exatamente onde o Instagram divide. Se eu trazer esse meu texto para cá, a leitura não vai ser muito boa, né? Vai ficar muito colado na tela, né? Então, de novo, eu sempre trago esse respiro normal para o elemento para que não tenha esse problema de leitura, entendeu? Então, é basicamente o respiro que eu trabalho, as margens, é sempre por conta do elemento principal que eu quero que o meu prospect leia no carrossel, seja ele infinito ou não, tá? E todas as informações que são complementares eu jogo de forma aleatória, e aí pode passar para cima, para baixo, e aí, enfim, aí o slice que vai definir ali como que vai ficar a imagem, tá? Então, é mais por essa questão mesmo. Muito bom, muito obrigada. Isso aqui foi um infinito. Não ficou do jeito que eu queria, mas tá bom. Esse aqui também não ficou do jeito que eu queria, esse do Mário, meu, eu tinha uma ideia muito massa para fazer com esse do Mário, não consegui, eu precisava soltar a informação, eu falei, vou soltar do jeito que tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu ia trazer aqui. Não, acho que eu não vou ter. Eu estava trazendo aqui para o Mário, eu montei no Photoshop, sabe o jogo do Mário, a tela do Mário, eu montei ela full time, assim, de fora a fora do carrossel, e eu ia trabalhar os elementos em cada slice como se estivesse percorrendo sobre a tela do Mário. Nossa, ia ficar muito massa, mas eu não consegui. Enfim, né? Tá bom. Mais alguém, gente? Vamos lá, pessoal. Quem tiver dúvidas, aproveita, pode perguntar aí. Eu só estou observando porque é muita informação. E como você aprende Bastante. com o especialista, você presta atenção e já sabe onde que vai. Eu já entrei já no Figma aqui, já daqui a pouco eu vou começar a estudar aí, ó. É Porque bacana, é bacana. Figma é pergunta e legal. dúvida, a gente, quando é novato em tudo, tem perguntas.
Mas não adiantar que por enquanto eu não consegui ainda ver, ainda consegui montar, deixa eu abrir a câmera aqui, não consegui montar a imagem, né? Então, cara, só tô indo na sua mente, vendo aí como funciona, como essas paletas de cores, como colocar aí. É uma coisa que eu tenho sempre curiosidade, como brincar com essas cores. É show de bola Ó, mesmo. uma dica que eu posso dar assim de identidade visual, sempre que você for trabalhar uma questão de identidade visual, nunca trabalhe com mais de duas cores, três cores contrastantes, né? Vamos dizer assim, fora o branco e o preto, duas, três cores no máximo, né? Então, defina essa paleta de cor, fonte, no máximo três fontes, tá? Mais do que isso fica muito pesado para a pessoa ler. Então, é uma fonte para headline, uma fonte para texto e uma complementar, caso você tenha algum detalhezinho que você queira dar um destaque, fazer a fonte decorativa que a gente chama ali, né? Aí, claro, as variações de logo, aqui, na verdade, isso aqui não sei se pode se chamar de logo, mas é um logo tipográfico, né? Que a gente chama, que é só a representação do nome. Textura traz muita elegância também para o post, então qualquer coisa que você, todos os posts que você for fazer, também, claro, tem que ver se vai ficar bacana, mas deixa eu, cadê aqui, post do Instagram. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Eu acho que você trabalha muito com a cor lilás e amarela, assim, né? Essa é a cor da minha paleta. Ó, Ah, ok. por exemplo, aqui, ó. Beleza, a imagem já estava bacana para ser postada? Tava. O que que eu fiz? Joguei só uma textura por cima. Você dá mais charme pro elemento também, né? Essa aqui também, ó, por exemplo. Tirar aqui, ó. Assim, já dava para postar? Dava para postar tranquilamente, estava bem legal. Mas a textura, ela dá sabe aquele tchan que falta na arte às vezes? Então também é bacana vocês pegarem também essas questões de textura e trabalhar ali levemente a textura. Como que você faz? Meu, Google, por exemplo, paper texture, que é textura de papel. Coloca aqui imagem, qualquer uma. Ah, gostei dessa. Vou copiar, vou trazer para dentro do software que eu estou utilizando, por exemplo, deixa eu desativar esse daqui, beleza. Vou colar aqui. Aqui, beleza. Nossa, Murilo, você colocou aí, zoou tudo a imagem, já era. Beleza, coloquei. Existem, claro, aí já é um pouco mais avançado, mas existe dentro do Figma, por exemplo, as formas de, como que eu posso chamar? Blend mode, que ele mistura uma imagem com a outra. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, soft light, eu não perdi a referência da imagem e ele ficou esse leve papel aqui, tá? Isso é um pouco mais Amassado, né? mas, por exemplo, se eu trabalhar só com uma opacidade, por exemplo, colocar uma opacidade de, sei lá, deixa eu pôr 20% aqui, ó, 30%. Ó, ele diferenciou um pouco, não alterou, mas você deu aquele ar de amassadinho ali, deu aquele toque, aquele tchan na imagem, vamos dizer assim, né? Então dá para trabalhar, não precisa do blend mode, você pode trabalhar ali com opacidade, diminuir a opacidade do elemento que você quer, mas é bem bacana trabalhar essa parte de texturas aí dentro das imagens também, que fica muito interessante. Aproveitando que você buscou uma imagem lá no Google, tu usa banco de imagens e qual é e agora nessa era de imagem de inteligência artificial, tu indica algum banco de imagem que traga imagens feitas por inteligência artificial? Ó, geralmente, dentro do Figma mesmo, eu utilizo a Unsplash, que é um banco de imagens. Eu geralmente busco referência aqui, então eu já abro o plugin aqui, coloco sei lá, o que eu quero buscar. Ele já me traz bastante imagens aqui que dá para usar nos projetos, isso dentro do Figma mesmo, tá? E se tratando de inteligência artificial, eu gosto muito do Leonardo.ai. app.leonardo.ai. Leonardo.
O que é bacana é que ele traz o feed aqui do que a galera já gerou. Então, você pode pegar essas imagens e usar no seu projeto, ou você mandar fazer as imagens do seu projeto, né? Então, meu, olha esse Mário, que louco. Pegar isso daqui para usar num projeto, meu, fica animal. Mas você pode também fazer as suas imagens por esse cara. Ele te dá 150 moedas por dia aqui para você usar a ferramenta, e aí, dependendo do que você for gerar, você gasta 10, 12 moedas, né? Então, aqui são as que eu gerei, ó, lá para a questão do Mário e o outro lá de inteligência que eu fiz. Ó, aqui é todas as imagens que eu gerei, que eu coloquei prompt, eu gerei dentro do Quer Leonardo. dizer que é pago, assim como o Midjourney? Ele tem a parte gratuita. O Midjourney hoje acho que está 100% pago, né? Uhum. Tava tentando usar esses dias e eles não estavam deixando eu usar. Aí eu tô começando a usar mais esse Leonardo.ai, que por enquanto você tem 150 moedas por dia ali para usar de forma gratuita, né? Mas é bem tranquilo. Você vem aqui em AI Generator, coloca aqui o que você quer, né? Então, por exemplo, sei lá, tem que ser em inglês, né? Então tem que vir aqui no tradutor, translate. Você coloca aqui, por exemplo, um gato em corpo humano de blusa vermelha e calça jeans. Copio aqui, colo ali. E aí tem como você colocar também prompt negativo. O que é prompt negativo? Eu não quero tênis amarelo e tal. Você pode colocar algumas coisas que você não quer na imagem, né? Aqui você escolhe qual tipo de arte que você vai usar. Lá no começo ele te mostra os exemplos de cada um. Eu geralmente uso esse Dream Shaper ou o 3D Style. Ele gera as imagens mais legal. Aí eu coloco aqui para gerar, ele vai me trazer aqui essa imagem. Vamos ver. Demora um tempinho, rapidinho, né? Mas lá, girou. Beleza, um gato de calça blusa e calça jeans. Eu poderia pegar esse e usar dentro de algum projeto, né? Então é bacana, eu uso bastante essa ferramenta. Mas dá para você explorar bastante também aqui as artes do pessoal. O pessoal gera aqui já. Por exemplo, essa aqui daria para usar, essa Quando, aqui. quando, quando a gente usa uma imagem de seres humanos, de humano dentro do post do design, é legal enquadrar ele para que ele fique bem centralizado, assim, porque eu vejo pessoas colocando, principalmente quando a gente coloca nossas fotos para capa de feed, aí a gente tem um certo receio, porque é a gente, e aí a gente coloca bem centralizado ou menor. Então, a gente tem que colocar de uma forma que ele fique bem amplo, assim, como essa foto assim, né? Não Que ele precisa. possa pegar todas as dimensões do espaço. Não precisa. Por exemplo, essa foto minha aqui no feed, ela vai cortar. Quem vê essa foto aqui no feed corta, porque o feed ele vai apresentar o quê? O 1080 aqui, ó. Então, parte da minha cabeça, da minha orelha aqui vai estar cortada no feed. Mas para mim isso não foi um problema. Então vai depender muito da utilização. Não tem muito, pode, não pode cortar. Então vai muito do uso, né? Então é tranquilo. Isso aqui eu preferi centralizar porque eu queria que ficasse 100%. Então isso é muito relativo. Aqui, por exemplo, cortou totalmente meu braço no feed e também no final do post, tá com o braço cortado. Então, isso vai muito do estilo e do que você quer passar com a imagem, né? Maravilha. Eu não vejo problema cortar um pouco da cabeça, e dependendo da composição do resto da imagem, não tem problema nenhum cortar. Então, acho que é isso. Esse Figma, ele é muito pesado? Ah, Mais leve do que você possa imaginar. beleza, eu já vou Até, começar a usar. até no computador da Xuxa dá para usar. Ele é só um site, não é isso? Você pode usar ele tanto instalado como no navegador, igual o Canva. Também dá para usar no navegador. Eu gosto de usar instalado por facilidade, né? Mas dá para usar no navegador também tranquilo. E aí Já está fazendo aqui um teste aqui, é muito bom.
E, meu, tem muita coisa. Por exemplo, quando a gente entra para o campo de plugins dentro do Figma, por exemplo, eu tenho um plugin aqui que chama Fotopeia, que na verdade é uma cópia do Photoshop. O Fotopeia é um Photoshop gratuito, né? Mas. Ixi, ele não. Preciso selecionar uma imagem para rodar ele? Não. Mas tá escrito em inglês porque você tá vendo que você gosta de falar muito inglês? Porque eu tô acostumado com os programas em inglês, cara. Isso para mim também não é muito difícil, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer procurar alguma coisa de como fazer na internet e em português você não acha. E aí, às vezes, o inglês, aí o termo da ferramenta em inglês é diferente do português, a tradução. E aí, às vezes, fica difícil de conseguir interpretar. Então, eu prefiro usar o software em inglês mesmo. Não tem muita regra, mas eu gosto de usar. E já está Ó, treinando seu inglês quando você estiver lá, né? por Oh, exemplo, very good. usei o Photopea aqui, ó. Eu abri, ó. Meu, é um Photoshop. Então eu posso vir aqui, ó, criar máscara na imagem. Aí eu vou pegar o pincel aqui, Foto. ó. Vou colocar, fazer isso daqui, ó. Sei lá. Aí eu vou dar um arquivo, salvar. Você consegue mudar a cor da tua blusa no programa Figma? Ó, ele fez a máscara ali. Ah, se eu consigo mudar a cor da blusa no Figma. Talvez pelo Photopea consiga. Deixa eu ver, deixa eu ver. Precisa ver como que seria feito. Mas eu acho que dá com Photopea que você consegue criar canais de iluminação e começar a trabalhar. Por exemplo, aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó, é matiz e saturação. Ó, criei um canal de matiz e saturação. Vou vir aqui, ó, vou tirar sei lá, o azul da imagem. Ó, tudo que é azul eu consigo, termo azul, né, da foto, ó, tô Com conseguindo. saturação, eu sei mexer. Só de eu Então. pensei que fosse de outra forma. Mas sim, tranquilo, então. Assim, se tiver no Photopea, que assim, o Photopea é uma cópia do Photoshop, né? Então, se tiver no Photoshop e no Photopea, você consegue, através do plugin aqui, fazer na imagem tranquilamente. Dá para fazer. Eu fiz uma troca de cor de blusa ontem no Photoshop, nesse projeto aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Na verdade, era assim, né? A hero do site estava assim, aí a especialista falou, meu, eu não gostei da blusa vermelha, não tá, tá. Aí eu alterei para azul no Photoshop. Mas aí foi no Photoshop mesmo. Ah, no Photoshop é mais simples, né? Dá para fazer, né? Tem coisas que, meus, é aquilo tem muita gente no mercado que fala assim, é só o software tal. Meu, ferramenta não paga ninguém. Essa é a real. Né? Então, a ferramenta ela serve para nos ajudar a desenvolver uma tarefa e aumentar a produtividade em alguma coisa. Então, Photoshop, Figma, Canva, meu, o que tiver mais facilidade de atender o resultado final, para mim é o que importa. Eu queria muito uma ferramenta que me fizesse trocar as cores das minhas roupas assim. Só que o único lugar que eu sei que faz isso de uma forma, será, fácil para quem sabe o processo é o Photoshop. E os Sim. outros lugares eu não encontrei. Que Não, é mais difícil, né? porque é mais o foco do Photoshop, né? Tratamento de imagem, né? Então é bem tranquilo. E a inteligência artificial no Photoshop tá absurda. Não sei se você já usou, mas meu, a inteligência artificial no Photoshop tá absurdo, 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 absurdo. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vejo as pessoas a, pegando, fazendo suas imagens, né, no Midjourney ou qualquer outro lugar e levando ele para outros canais, né, de edição de imagem. Sim. Ó, deixa eu abrir aqui um projeto rapidão. Peraí. Calisthenics. Esse cara aqui. Peraí, rapidinho, só deixa eu atender minha esposa aqui, gente.
Oi, Vida. Tudo, e você? Eu tô em aula. Eu tô dando um treinamento aqui. Eu tô dando um treinamento, já te ligo. Tá. Por exemplo, acho que aqui ele já... Ah, não, tá aqui, ó. Por exemplo, a foto que eu recebi do cara foi essa daqui. Com inteligência artificial, eu transformei ela nisso daqui. Com 2 cliques. Por exemplo, ó, peguei a foto do cara aqui, ó. Eu selecionei essa parte, mandei caramba. Selecionei essa parte, mandei aqui o Photoshop gerar. Demora um pouquinho, mas gera. Ó, olha o que ele me fez. Doido, né? Ele completa a imagem, é Maravilhoso. sensacional. Eu Rapaz, já daqui a vi, pouco tá enganando os olhos da gente, não sabe nem o que que é verdade, o que que é real mais, não, viu? eu não sei se eu consigo fazer, mas, meu, teve uma amiga minha, ela selecionou, tipo, o corpo do cara assim, ó, e mandou colocar uma camiseta. Meu, ficou sensacional. A inteligência artificial do Photoshop colocou a camiseta e ficou com as dobras assim, questão de cor, de som. Meu, ficou muito bom, muito bom. Depois eu vou ver se ela me passa um tutorial de como fazer. Mas é isso, galera. Acho que deu para Muito. dar uma clareada. Agora você Eles- me pôs para me ver as imagens diferentes, rapaz. Eu vi tão bom. Agora eu estou procurando. Você está me mostrando, eu já estou procurando todos os detalhes, já onde está elas todas. o mais bacana é que quando a gente começa a trabalhar essa questão de hierarquia visual, de princípio de design, meu, você vai entrar nos sites, você vai começando, isso aqui está desalinhado, podia estar mais para cá, mais para lá. Você começa a perceber visualmente as coisas, cara. É muito louco. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar agora com tráfego, aqui olhando, eu já vou olhando todos os contratos, vou olhando as ferramentas, o que está acontecendo, por que está assim, por que está aquilo. Eu não entendo. Vira uma coisa automática. Agora que você já me mostrou essa página aí, eu estava aqui agora que você mostrando a página, eu já vi lá a parte do funil, que eu nem lembrava disso, nem sabia que existia. Depois já falei, a parte do funil já colocou a direita, já colocou essa parte de esquerda. Falei, que loucura, meu. Fica uma loucura que danada. Mas ficou muito bom mesmo. Eu não, só tenho a gratidão, porque você abriu mais a minha mente aí para aprender mais, é por isso que eu paro aí. E vamos colocar em frente. Qualquer coisa eu chamo aí no grupo. E pessoal, me acorde aqui. Show de Muito bola. obrigada, professor, também por toda essa disponibilidade para nos ensinar e por você responder, né, nossas perguntas. Muito obrigada. Foi uma consultoria aí. Deus Tamo abençoe junto. sua vida. Se eu puder ajudar também, tô lá no grupo, pode chamar lá, a gente vai desenrolando. Então dá uma olhadinha aqui. Vamos tirar uma fotinha aí rapidinho aqui, só para dar um sorriso aí. Aí, ó. Pronto. Pode continuar. Pode falar, Citeli. Valeu, Murilo. Muito bom, viu? Muito legal. Valeu. Obrigado. Foi show de bola. Muito, muito obrigada, Murilo. Obrigada a todos que participaram hoje, que tiraram um tempinho. E mês que vem provavelmente tem mais uma. Daí a gente já vamos estar usando o Figma, a gente já vai ter mais dúvida para tirar. E aí, de repente, a gente faz uma enquete no grupo lá, por exemplo, se o pessoal quiser uma aula mais técnica de Figma, eu posso trazer uma aula mais técnica, né? Eu tentei trazer aqui o conceito por trás do design, mas de repente a gente pode trazer alguma aula um pouco mais técnica, ali, criando um carrossel na hora, ou criando a hero de um site, enfim, a gente pode fazer várias paradinhas assim. Show. Ia ser muito. Professor, só uma última pergunta. Dá para fazer no Leonardo Pontaí, né? A gente consegue pesquisar o que a gente quer ou só para quem realmente é
Dá, tem um Engagement. campinho lá em cima, logo quando você. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Porque eu tô tentando clicar, mas não dava. Isso, olha, fica. Ele é lentinho, tá? Ai, tá bloqueado. Acho que eles bloquearam a pesquisa. Aham. Até ontem estava liberada a pesquisa, eles bloquearam a pesquisa. Ah, Olha só que entendi. sacanagem, velho. Realmente, olha que doideira. Não tinha visto. Que saco. É, antes dava, agora não dá mais. Tá bom, então. Obrigada, viu? Imagina. Então, fechou, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida aí? Quer lançar mais uma última pergunta? Na próxima vai ter que voltar, porque essa aqui só foi só o começo para a gente explodir a cabeça da gente. A dúvida vai ficar na segunda ou terceira vez aí. Essa tem que marcar de volta. Show. Com certeza. Então tá, muito obrigada, Murilo. Muito Gratidão. obrigada a todos. Deixa eu também tirar uma foto aqui, olhem aqui. Quem puder, dá um sorrisão aí. Show, fechou. Muito obrigada a todos. Bom final de semana, bom restinho de sexta-feira. Até semana que vem temos mais Masterclass. Segunda, quarta e sexta. Temos nossa Hot Seat na terça-feira também, quem puder participar. E é isso aí, fechou. Gratidão a Valeu, todos. gente. Gratidão. Tamo Abraço, junto. pessoal. Bom fim Tchau, de pessoal. semana. Deus abençoe. Amém.